Virando o jogo, oferecimento Banrisul, servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, dia 28 de junho. Dia de jogo do Grêmio pela Copa do Brasil, aqui na Arena, cedinho o jogo, 19h30. Então, você torcedor gremista que vai ao jogo ou você que vai acompanhar pela televisão, né, não perca o horário aí, não perca o horário. Estamos ao vivo pela TVU, canal 55, a TV Urbana, canal 11 também pelo Sistema Net. E ainda nós temos aí a possibilidade de você nos acompanhar pela internet. Pela internet você tem ao vivo pelo player da TVU, que é tvuplay.tv.br, pela página da TVU no Facebook, @TVUplay, pela página do Virando o Jogo, né, no Facebook, @Virando o Jogo TV, pelos nossos perfis no Facebook, que compartilhamos o programa também, e você pode participar com a gente através do Facebook, mandando o seu recado, ou pelo WhatsApp, 999-81-7700. O que vocês acham melhor agora com 9 números, se falar o celular? Alex Bagé, Nelson Cerqueira, Rogério Forcolém, Antônio Bavaresco, hoje na bancada. Eu acho melhor o 999. Eu chamo o primeiro 9 sempre. O primeiro 9, essa coisa de dar 3 números, 4 números. 3 em 3 não. Não, e enrola, né? Fica mais difícil de entender. Você fala ali, 9, como é que é? Deixa eu ver o número. Então não vamos no 999-817-700. Confunde mais, eu acho que o 9 primeiro. 9, todo mundo sabe que tem um 9 no começo. 99981-7700. Então é isso aí, então tá lá. Dá até pra fazer igual tinha fantasia. Então vamos... 9, faz uma vinheta. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos separar aquele 9 ali também, né? O meu relógio do Bagé dá um motor de uma Vera Cruz aqui. É verdade. O teu relógio do Bagé é um apartamento. É um apartamento, reza O lento. teu, deixa eu ver, são similares? Não, vocês ficam brincando com essas coisas aí, daqui a pouco algum mal intencionado tá vendo o programa, vai achar que é verdade. Vai nos assaltar? Vai ter que ser falado. Vai tomar pancada, né? Se chegar perto. Vai tomar Mas porrada. a história, o cara perguntar o hora, só olha no teu celular aí. Que coisa querida, né? É um elefante. Mas é a maneira, meio né? de cristais, né? O cara chega, tem hora aí? Tenho. Então não pode me dizer. Tenho, mas é minha. Olha no teu celular. Senhores, até para começar... Se ele olhar no celular dele, ele vai ser assaltado. Aí se for melhor que o Meu meu. irmão, os caras falavam no Rio, cara, se você sair com esse relógio aí, os caras vão te pegar. Sair no Rio de Janeiro, andava por tudo que é lugar. Mas tem locais no Rio de Janeiro que todo mundo anda com esse tipo de relógio. Fica até mais fácil, né? Dependendo da festa que o cara tá lá. E se vocês quiserem acompanhar depois, não consegue acompanhar no horário do programa ao vivo, você tem a possibilidade do nosso canal no YouTube, que é o Virando o Jogo TV, e também pelo site da TV Urbana, tvurbana.tv.br, on demand, que você tem o nosso programa Virando o Jogo e todos os programas da TV Urbana para você assistir quando quiser e onde quiser. Eu só quero saber se dentro dos assuntos aí nós vamos falar de Bolanhos. Né? Sim, eu ia abrir com isso aí. Tem duas notícias. O Bolanhos está de volta. Você vai abrir o presidente... O Bolanhos no começo já. O presidente Romildo Bolzano Júnior me confirmou hoje pela manhã que o Bolanhos estará presente na delegação que via não hoje, mas que vai viajar para jogar sábado contra o Palmeiras e São Paulo. O Bolanhos estará na delegação e mais. Está recuperado? O Arroio é o novo jogador do Grêmio, equatoriano também, meia de pé direito, e deve chegar, chega amanhã, 4 da manhã. Então, com o Bolanhos está tudo certo, está tudo limpo. Pelo menos é o que me garantiu hoje o presidente Romildo Bolzano Júnior. E que fique claro, ele não teve lesão em momento nenhum. Não. Ele não teve lesão em momento nenhum. Aquela história da pubalgia não foi verdade. Ele não teve lesão. O que é uma pubalgia? É uma inflamação no pubis, na região pubiana. Não, mas parece um pouquinho, Bagé. O doutor Saul, que é médico, ele tem responsabilidade. Ele falou que o jogador estava sentindo. E o presidente também. Só que ontem... O que o Bolanhos estava sentindo? Ontem, quando nós... Pubalgia? Quando nós primeiro... São frases, sabe? Elas vão vêm e vão, voltam. O Bolanhos não ficou sem jogar. Sem treinar em nenhum momento. Ele treinou o tempo inteiro. O Kahneman, por exemplo, tratou por pubalgia, ele ficou alguns dias sem trabalhar com bola. E ontem, pelo menos, nós tentamos um contato com o Dr. Felipe do Canto e ele pediu que a gente falasse com a assessoria de imprensa para tentar liberar.
E aí o próprio assessor João Paulo Fontoura disse, não, ele não tem problema nenhum. Mas, pô, então nem precisa falar mais com o presidente, com o médico. Ele não teve lesão em momento algum. Agora, o porquê que o Bolanhos... tem muita coisa circulando... Teve a lesão muscular que tirou ele do jogo, daquele jogo. Isso lá atrás. Estou dizendo, depois que ele ficou pronto, Sim. que o Grêmio foi viajar... Quando é que começa... E qual é o mistério? Quando é que começa a crise do Bolanhos? O Grêmio se prepara para jogar contra o Fluminense, o Bolanhos vai no Renato, as câmeras mostram ele conversando, depois o Renato diz, olha, me falou que não está ainda se sentindo seguro para voltar para o jogo. Ele vai ficar em Porto Alegre trabalhando. A partir daí se criou toda essa celeuma. Bom, muita gente que está em casa, com certeza, eu sei, deve estar conversando agora. Não, Bagé, o problema é esse. Bom, o que o Bolanhos faz com ele ou com o corpo dele fora do ar, pelo menos a mim não interessa. Mas tem uma outra situação que eu vou fazer bem prática. O Luan é conhecido por fazer festa, só que no domingo o Luan chega e resolve. Agora, o problema do Miller Bolanhos é que o Bolanhos deixou que o extracampo dele atrapalhasse o rendimento dele dentro de campo. E isso tem que se posicionar. O Bolanhos ficou praticamente numa quarentena. Ele não teve lesão. É isso que tem que vir à tona. Por que tinha quarentena para o Miller Bolanhos? Porque se levanta uma série de situações. O Bolanhos, na época do Emelec, ele viveu uma quarentena, porque ele foi pego no antidoping. Daqui a pouco vai se pensar lá isso. Foi pego no antidoping por quê? Por cocaína. É por isso que eu gosto do Bagé. O Bagé é um cara muito informado, muito bem informado. Não, mas espera um pouquinho. Isso aí Pois é, mas o que ele está dizendo. É como disse o Bagé. Se o Grêmio não explica, se já tem um histórico lá, isso aí. E o Grêmio não explica, as ilações passam a ser feitas. Esse é o Eu problema. até pedi hoje lá na Rádio Grenal o seguinte, mostrem um laudo. Já que quer ser tanto... Porque fica muito, muito simples dizer assim, o jornalista lá está dizendo isso aqui, estou deixando bem claro. O que o Bolanhos faz e com quem ele faz não me interessa. Até porque isso não é novidade no futebol e está cheio de jornalista que faz coisa pior do que esses áudios que estão circulando dentro do Bolanhos. Aponta para cá, né? Não, mas eu acho que... Aponta para o mundo aí. Mas eu acho que isso fez para cá. Mas, Corcolém, mesmo que alguém da mesa faça... Não, mas não tem... Se não atrapalha... Não sei. Não vamos discutir isso. Por ti. Não, é óbvio. É óbvio. Eu também respeito. Tenho amigos que o Bavaresco está em silêncio, não fala com os outros. Tenho amigos que são da divisória lá de B. Eu não comento isso aí, entendeu? Claro, isso não diz respeito. Agora, o momento se eu fosse, isso seria assumido, mano. O que possa atrapalhar o rendimento... O Bolanhos é um jogador que custou os cofres do Grêmio mais de 20 milhões de reais. O Grêmio quer negociar o Bolanhos, mas como é que vai negociar se o Bolanhos não joga? Ninguém lembra aqui qual foi o último jogo do Bolanhos. Mas nós sabemos porque vivemos no dia a dia. Veja só, Bagé, agora vamos falar sério. Não, eu estou falando sério. A tua informação é importante, que é o seguinte, não é nem a questão aí de o que está rolando na internet. A questão aí é o que você falou. Já foi pego uma vez no doping por cocaína. Cocaína, foi? Foi essa droga? Então tá. Aí o cara fica de quarentena 40 dias. Sem explicação nenhuma, como você falou, e das lesões. Não tem meia explicação, né? E aí o Rogério fala uma coisa séria. Tá, mas aí começa a se passar na cabeça que daqui a pouco a própria direção descobriu que a festa fora, extra-campo, estava valendo, estava sendo séria. Eu não estou falando de questões sexuais, eu estou falando de festa. Né? Então, assim, sabiam que há perigo o jogador estava de cair num antidoping. Mas é por isso que eu faço aí todo o investimento que fizeram, vamos deixar esse cara de quarentena. Por isso que eu fiz o comparativo, Forcolém, do Luan. O Luan, todo mundo viu o Luan sendo pego em blitz, pegaram o carro que estava sem carteira. Todo mundo sabe, que eu vou contar aqui não. E não foi a primeira foto que tem dele com ele foi expulso lá do condomínio meninas, do Terraville. Tem foto dele com mulheres. Mas ele chega domingo e arrebenta o jogo. O problema do Miller Bolanhos é fazer tudo o que ele faz e depois ele não conseguir jogar. Ele não está machucado. E não poder entrar em campo. Não é nem o fato de ele entrar em campo e ter um mau desempenho. Ele não poder jogar. O Maicon deu outra declaração outro dia que chamou a atenção de todos. Olha, não estou na melhor das condições, daqui a pouco eu acho até que o Renato vai acabar me deixando no banco. E deixou, mas ele está no banco. O Bolanhos sequer senta na casa-mata. Hoje tem um outro detalhe. Essa informação que o presidente dá, que ele volta agora no sábado, até conversava depois com o Darcy Filho, ele tem razão. Ele viaja com o sábado, ele fica à disposição. É o que nós vamos ver agora. Mas já é um norte. Como é que de uma hora para outra curou o Bolanhos? Porque a pressão da imprensa funcionou? E deixando bem claro, senhores, eu não entro nessa, a gente brinca aqui e tal, descontrai, mas a minha preocupação com o Bolanhos é ele dentro de campo. Até porque no meu momento de folga eu não quero ninguém enchendo meu saco, né? Independentemente do que eu for fazer, exatamente. Com quem eu vou fazer. E a gente tem que ser coerente com uma coisa, não pode fazer um discurso até nas redes sociais, até
publicamente aqui, falar em diversidade. Não, aí é pra judiar do cara. Não. Exatamente. E aí vem aqui fazer sacanagem. Se for defender uma causa, é uma situação. Eu vivo tendo esse problema lá dentro do Peso da Granal, porque às vezes é uma brincadeira e o troço vira o esculacho. Degringola, eu concordo contigo. Se for defender uma bandeira, que defenda a bandeira. Eu tô levando uma outra situação. Agora, o que ele faz com o que ele faz. Agora o seguinte, se isso está causando problema para o Grêmio tem que se livrar do problema. Mas não é Mas assim, como que se livra? Sim, mas agora... O problema é tem que jogar e fazer gol depois. Não, senão não rende. Como é que vai se livrar do problema? Não sei. Se vai solucionar o problema ou se vai se desfazer do problema. Aí é questão do Grêmio. Vai se desfazer, é um prejuízo que vai gerar isso aí, E como é que tu faz para pagar lá os 20 milhões? Pois é, mas é isso que eu estou dizendo. Existe um problema. O Grêmio tem que solucionar o problema ou se desfazer do problema, que é uma solução também. Mas o se desfazer, na minha opinião, respeitando, eu entendo o que tu quer dizer, mas hoje essa hipótese não existe. Seria um prejuízo muito grande. Para se desfazer do problema, tem que fazer o problema jogar. É isso que eu estou falando. Entendeu? E o problema não jogando não se desfazer. Ele não tem duas alternativas, na minha opinião. Só tem uma. Resolver o problema. Entendeu? Botar o cara para jogar e resolver o problema do extra-campo. Se o extra-campo dele está interferindo... Aí que eu disse que o Bolanhos poderia estar sendo vendido. O que acontece? Por que o Renato algumas vezes fez antecipações de concentração? Sim. Alguns colegas nossos criticaram. Eu não fui uma pessoa que criticou. Eu sei que só sabe onde aperta o sapato quem está lá dentro. Quem já foi líder de grupo, como eu fui. Eu fui chefe várias vezes em lugares que eu trabalhei. E eu sei que não é fácil lidar com o grupo. As pessoas são totalmente diferentes entre elas. Às vezes tu tá tratando igual, nem isso não dá para dizer. Quem foi chefe sabe disso, Rogério. Tu sabe disso. Não dá para tratar igual, porque as pessoas não são iguais. Tu tem que tratar às vezes diferente. Não é privilégio, é entender como trabalhou em grupo. Isso é gestão de pessoas. Mas quem tem gestão de pessoas não é chefe. Mas o que eu quero dizer assim, tem que respeitar o chefe. É outra coisa. Não, eu quis dizer chefe no sentido de liderança. De liderança. Eu fui gestor no SBT no Rio de Janeiro, é melhor, 2 anos e meio, e trabalhava bem assim. Cada um tem uma peculiaridade, né? Eu tinha repórteres que eram mães, né? Que tinham as suas crianças nas creches, então eu tinha que me importar com aquilo. Eu tenho que me importar entrar dentro de uma redação, ver uma repórter branca com os olhos cheios de lágrimas, eu chegar e dizer para ela: o que houve, Cláudia? Não, meu filho caiu na creche, vai para a creche. Não, mas o Forcoleiro tem que fechar 2 VT. Eu vou dar um jeito, vai para a creche. O que eu quero com aquela mãe ali, com desespero? O que ela vai me render? Né? Isso é liderança, isso é processo de liderança e gestão. Você tem que entender o que o outro está acontecendo. Foi para lá no fim, graças a Deus, não era absolutamente nada, mas eu não me arrependo de tomar decisão. Qual é o critério de igualdade? O critério de igualdade não é tratar todos igualmente, é tratar desigualmente os desiguais. Esse vai ser o critério de igualdade. Eu quero dizer que eu confio no Renato. Esse é meu ídolo. O exemplo do Forcolen é muito feliz porque o Renato age assim. Ele não trata todo mundo igual. Ele estava tratando com deferência de uma maneira diferente o Maicon, por exemplo. E o Maicon achou que aquele momento era como líder, como um bom líder, ele não deveria ser tratado diferente. Que aquele tratamento diferente está sendo ruim para o grupo. Não houve carteiraço. Então, o que eu quero dizer assim, o Renato, quando ele, voltando ao início do que eu disse, quando ele antecipou a concentração, ele conhece o grupo que ele tem. Então, assim, nisso aí eu não vou questionar o Renato. Ninguém sabe mais disso aí do que ele. De outras coisas, pode ser. O que a gente tem que ter consciência é que num grupo, né, sempre tem problemas. No futebol, né, pela exposição dos jogadores, pela concorrência, pelos recursos que são envolvidos, existe muito isso. Só que alguns problemas, eles terminam sendo potencializados. E agora, com as redes sociais, mais ainda os clubes têm que ter esse cuidado. Para não deixar crescer, né, esse vulcão. Porque senão se torna um problema quase... Mas agora eu quero perguntar para vocês na mesa, então, assim, qual é a avaliação técnica de vocês do Bolanhos? Se fosse para o Grêmio encerrar, o Rogério está levantando que tem que resolver o problema. Nem que for afastado. Vale a pena recuperar esse cara? Ele devolve para o Grêmio? Ele tem futebol, tem que reintegrar ele e botar para jogar. Agora tem que deixar as coisas muito claras para ele. Estava sendo o melhor jogador do Grêmio no Gauchão, até se lesionar. Ele é bom jogador.
É que o problema é que o Bolanhos que chega no Grêmio, e todo mundo já sabia o tipo de problema que o Bolanhos tinha, ele sempre foi o cara bad boy, o cara que dava problema. Assim como o Arroio que está chegando agora também é. Não, isso que é pior. Esse aí. É um mau, acho, do jogador equatoriano. Aliás, não tem que explicar para ele que ele tem que fazer gol e não tirar a camisa, porque aqui ele vai tomar cartão toda hora. Porque fez gol, azar do patrocinador, ele joga a camisa fora. Mas o Bolanhos chega, e aí ele tem a lesão no Grenal. Ele tinha feito ali 1 jogo e meio, e feito um jogo e meio maravilhoso, contra a LDU e contra o Inter no primeiro jogo, no primeiro tempo. Aí ele tem a lesão, a gente sabe que ele sofreu muito, ele não conseguia comer, enfim, ele perdeu peso, mas isso passou. E aí quando ele volta no momento que tem a lesão do Douglas e que o Grêmio precisava para que ele fosse a reposição ao Douglas, até numa característica diferente de jogo. E foi, né? Pois é, o Douglas, nós estamos já entrando em julho, em 2 meses o Douglas está de volta. E o Luan não se firmou nesse meio tempo todo. O Luan não. O Miller. Ele ficou esse tempo todo, que teve a lesão do ligamento cruzado rompido, operou, se recuperou, está quase voltando o Douglas. E o Miller Bolanhos não é titular do Grêmio. Sequer é opção. É esse o problema que o Bolanhos hoje é pro Grêmio. E aquilo que você falou, a lesão dele que ele tinha no pubis aí não era tão grave quanto a do outro, que também já se recuperou. Então, qual é a justificativa para um cara ficar tanto tempo fora? Não, que aí tem história, tem. A gente sabe que Uma outra Agora, razão. o não telespectador pode ir diretamente no ponto, né? O telespectador Francisco Júnior está perguntando o que vocês acham desse Arroio que o Grêmio está trazendo e que outros jogadores vocês acham que devem ser inscritos na Libertadores, já que o prazo aumentou. O Grêmio Acho que é um que o Grêmio goleiro. precisa disso. Olha aqui, ó, já que o Forcolê entrou no Facebook aqui, Mas deixa eu só dizer essa pergunta, que estão aqui também o Luiz Carlos Fraga conosco, o Everton Figueiró e o nosso Diogo Rimoli lá, diretamente de Roma. O Grêmio que é um goleiro. Teve um goleiro que foi oferecido para o Grêmio, que é o Elias, que saiu do Juventude e está na Chapecoense. Sinceramente, se é para trazer o Elias, aposta no Léo. O Grêmio tentou já, inclusive, assinar alguma coisa, um comprometimento com o Matheus Cavicoli do Juventude, mas é uma situação que está em compasso de espera, porque ele está jogando muito, ele está se valorizando e ele sabe que pode pedir mais lá na frente. E o terceiro nome de goleiros que surgiu agora no Grêmio é o Walter, que é reserva do Corinthians hoje, mas foi titular bom tempo, colocando o Cássio no banco. Esse é bom goleiro. Agora, se o Grêmio traz para negociar o Marcelo Groi, essa informação não tem. Mas o Grêmio sente que tem que Não, acho que o Grêmio precisa, por exemplo, vai jogar com um time misto contra o Palmeiras lá. Jogo difícil. Se tu tem um goleiro mais experiente, acostumado a jogar mas com aí tu tira o Marcelo Groi, porque não. o Walter é um que se pegar não larga mais. Pela qualidade. Tá, mas melhor isso, né? Agora, foi bom que tivesse entrado esse assunto, porque... Mas eu não estou queimando o Marcelo Groi, cara. Não. Tá exagerado numa hora dessa. Rogério, olha, fui claro aqui, Rogério. O Grêmio podia ter tomado 1-0 a 11 minutos de jogo. Quando ele salvou. Quando o Marcelo Groi fez uma defesa extraordinária. Eu não quero que passe que eu falei isso. Eu falei em time misto aqui. Mas ele tá, eu falei da necessidade embaixo. do Grêmio sem o Marcelo Groi. O Marcelo Groi não está bem. Não está bem. Eu acho ele um bom goleiro. Mas ele não está bem. Ele não está numa Não é o fase melhor, boa. não é a fase boa. Aí o goleiro que faz... Para um pouquinho. Aí o goleiro que faz uma defesa como ele fez. No início do jogo não está bem. Tá, mas e depois ele erra. Tá bem. Depois ele erra. Mas ele erra onde? Ele não errou. Ele erra onde? O Frangão. Mas para só um pouquinho. Aí ele disse que falhou. Não, para um pouquinho. Tira o Jeromel, tira a defesa do Grêmio da jogada. Tudo bem. Tá? Que foi o pior erro. Outra coisa. Foi o pior erro. Aí quando o seu Marcelo Groi está se aprumando. Pelo amor de Deus. Na quinta-feira me passaram a informação que 2 jogadores do Brasil de Pelotas, agora dá para dizer os nomes porque o próprio presidente e a esposa dos jogadores estavam com problemas extracampo. Um é o Eduardo Martini, goleiro, e o outro, não é surpresa para ninguém, o Wagner, né? O meia que era do Caxias. Na quinta-feira. Se não tiver. E aí me passaram lá que tinha tido uma festa no AP lá, numa das concentrações do Brasil. Aí o que eu fiz? Eu peguei de manhã e coloquei no ar lá na Rádio Granal o Rogério Zimmermann. E começamos a conversar de coisas do futebol e perguntei para ele. Só que ele saiu pela tangente. Na sexta-feira teve um outro evento. Eu escutei e elogiei a entrevista, inclusive. Aí teve um outro evento na sexta-feira à noite. Só que eu já tinha informação, mas sinceramente eu duvidei que ele fosse... Porque assim, ó, é que se diz, ele poupou 7 jogadores. Tinha jogador que nem o Camilo, que ficou no banco. O Camilo não tinha condição para jogar os 90 minutos. O zagueiro. Tinha os outros tantos que não entraram em campo, eles não tinham condições musculares. E estes 2 em especial foram punidos. Então a história é diferente. Mas que é muito estranho. Mas é estranho pelo seguinte, Bavaresco, eu não posso contar no ar o que eu sei, porque não saiu lá, o cara vai lá e vai dizer, eu não tenho recibo. Mas tanto é verdade que eu falei isso ainda no sábado,
Porque começaram a colocar nas redes sociais que o Rogério Zimmermann tinha vendido o jogo. Bom, quem fala isso é um babaca porque não conhece o Rogério Zimmermann. Porque pode chamar o Rogério Zimmermann de tudo. É muito sério. Quando tu pega e diz, o Rogério Forcolém vendeu tal coisa. Cara, tu não conhece o cara. Então, isso é muito sério. E aí eu ainda coloquei algo que eu não costumo fazer. Eu coloquei lá. Teve jogador levando mulher para concentração. Coloquei com todas as letras. Mas não para esse no jogo. Sábado. Não para esse jogo, no jogo anterior. Não. Aconteceu no jogo anterior. Isso. Aconteceu na sexta-feira, véspera do jogo. E aí no sábado ele tirou os 2 caras da concentração. Inclusive, pelo que eu estou sabendo, pelo andar da carruagem, o problema do Martini é um pouco mais além, talvez ele até rescinda o contrato. Dito e feito, no sábado aconteceu. Aí, claro, me conectaram, que era crise, que não sei o quê, nem a imprensa de Pelotas sabia. Na segunda-feira e na terça-feira, na segunda-feira o presidente Ricardo Fonseca confirmou. Não adianta o médico dizer que eles estão machucados. Os 2 estão fora por indisciplina. Só não disse o que era a indisciplina, eu estou dizendo. Que fica Teve mulher na concentração. Mas o cara que contrata o Martini, eu não posso falar, mas o cara que contrata o Wagner... Por isso que o Grêmio não que nem o negócio do Arroio, né? O Arroio o cara já sabe, o cara... Mas e aí teve ontem ou anteontem um empréstimo de jogador do Internacional para o Brasil? Cassiano. O Cassiano está indo para o Brasil. Sim, mas o Cassiano estava solto aqui, né? Mas o jogador está vinculado ao Inter. Né? Sim. Bom, mas aí cheira mal, aí cheira mal. Não, mas aí fica você cheirando mal. A informação que eu tenho é essa. Não vou entrar nessa outra. Mas é impossível. Respeito vocês. Não, a gente respeita a tua Caiu informação na também. internet, Acontece o afinal. seguinte, Mas o fato é que... Mudou. Mas o fato é que realmente não ficou bom. Não. Ficou. E a atuação do Brasil de Pelotas foi tudo realmente que abaixo da crítica. O Batalesco, é tudo que o Internacional... Tudo muda 7 jogadores, não é o Grêmio. É tudo que o Inter não precisa. O tudo que o Inter não precisa desse tipo de coisa. O cara vem... Mas o Inter não tem nada a ver com isso. Não, o cara vem de duas vitórias. Uma dentro de casa contra o Vila Nova, que é um dos primeiros, e ganha do líder, que é o Juventude. Aí ele vai jogar contra o Inter, que tem toda a exposição de mídia, que tem ele tá com a corda no pescoço, aí ele vai entregar. Cara, na boa. Mas não é entregar, mas tu muda. Não, tudo bem, mas tu muda 7 jogadores. Mas eu tô dizendo, tem que ver o contexto. Risco de se ferrar. Tem que ver o contexto. Outro dia fizeram uma matéria lá que morreu um jogador, não que ele tenha um valor menor do que o outro Jonas, mas morreu um jogador que passou pela base do Grêmio chamado Jonas. Aí colocam lá. Sim, morre atacante Jonas com passagem pelo Grêmio. Por quê? Porque todo mundo vai pensar que é o Jonas que está em Portugal. Então é a mesma coisa. Tem 7 poupados, mas vamos lá. Vamos abrir quem são 7. Tem 2 que são por essa questão. O Camilo não tinha condição de jogar os 90 minutos. O Evaldo tinha sido expulso. Vamos dar uma olhada no que são. É que a gente não olha. A gente compra o peixe que nos vendem e não quer saber se ali dentro ele está bom ou está estragado. Eu não estou defendendo o Brasil. Eu só estou deixando as coisas claras como informação. Se quiserem continuar achando que tem a ver a ida do Cassiano, tem um outro menino lá também, né? O João Afonso teve um traumatismo craniano. Ele se chocou de cabeça. Como é que esse cara vai jogar? Ele está na lista dos preservados. É que a gente não procura saber. Nós compramos o que nos vendem. E aí, como começa todo mundo a clicar na internet... Mas é o mesmo que a gente falou. Isso aí, o que vale é o mesmo que a gente falou em relação ao Bolanhos. As pessoas, elas fazem as suas ilações. A gente não tem controle sobre como as pessoas pensam. Perfeito. É que assim, é muita... É o para-raio. O Internacional é o para-raio hoje em dia. O que aconteceu? O jogo contra o Inter acontece esse tipo de coisa. Talvez se fosse contra o Criciúma que acontecesse do Rogério poupar 7 jogadores... Mas quando o Criciúma vende a matéria, é isso que eu estou dizendo. Sim, mas aí é o seguinte... Para mim foi mal. Eu vou dizer o porquê que eu acho. Você está falando que teve uma festa que alguém fez a matéria. Mas aí que tá. O problema é que hoje o Rogério Zimmermann tem um problema seríssimo com a imprensa de Pelotas. Sim. Aí o que vale mais lá, com todo respeito aos colegas de Pelotas, contar a história correta, que só aconteceu depois do que eu falei, ou pegar e colocar todo mundo contra o Rogério Zimmermann como se o Zimmermann fosse um vigarista e tivesse vendido o jogo. Sabe? Foi mal conduzida a situação. Até porque daí quando envolve o Inter, como diz o Nelson, claro, tem uma repercussão maior. Quando é o Criciúma, a gente nem ia ficar sabendo. Não, se acontecesse contra o Criciúma, estou dando um exemplo como o Criciúma, e chegam 2 jogadores do Criciúma para jogar no Brasil na outra semana, opa! Ontem não fizemos longe. Não, deixa eu falar uma coisa. Só um pouquinho. O Alex está falando. Eu não estou granalizando, não estou falando absolutamente nada disso aí. É muito estranho, uma situação atípica de um time que fez 2 partidas maravilhosas, ganhando inclusive do líder do campeonato. Foi acho que foi a primeira derrota do Juventude no campeonato. Foi. O que aconteceu? Aí chegou no jogo contra o Internacional em casa. Estádio cheio, não tinha ingresso para vender. A expectativa, time que não tinha condições a expectativa, de o Brasil de Pelotas faz anos que não vence o Internacional. 20. Certo? O que aconteceu? A gente chega lá, mais de meio time reserva jogando. Hein? O pessoal, tá estranho. Aí na semana seguinte, desembarca jogador do Internacional emprestado. Aí inclusive se disse
Se disse que o Rogério Zimmermann tinha jantado com alguém do Internacional. Aí começa... E se ele realmente jantou... Aí começa a coisa a ficar muito grande. Por que tu desmancha a bancada? Desmancha ele, Se empurrando. É que eu estava dando espaço para ele. Eu fico com a pecha do cara bagunceiro, né? Eu fico uma coisa assim, eu sou um cara sério, tenho 28 anos de comunicação e tenho credibilidade no negócio, então vamos se respeitar nessa mesa. O senhor fica aí me chamando a atenção como se eu esculhambasse a mesa. O senhor não olha para o outro lado. E aí é o seguinte, o que o Alex está falando, e aí que eu me indigno em algumas coisas, colegas jornalistas, né? Isso não é jornalismo. Claro que não. Isso aí, o jornalismo tem um princípio básico que vem antes da notícia, que é a apuração. Né? Quem não apura e lança o que houve, né? Ou ele tem uma fonte muito fidedigna e sabe ter uma fonte, tem contatos, porque um bom repórter é aquele que tem contatos. Sim. Né? Tem muitos contatos, que é aquela fonte vai sempre ser preservada, aquela fonte que te dá, olha, é quente, é isso, aquilo, ou é isso mesmo, ou é boato. E boato não é jornalismo. Boato é boato. Claro. Né? Então, assim, que nem diz o Alex, ele pode sentar e jantar com um dirigente do Inter, do Grêmio, quem for, tem negócios, eles sempre vão fazer negócios. Agora, fazer disso uma coisa, vendeu a partida, isso é grave. Conhecendo o Rogério Zimmermann, como a gente conhece, eu também duvido dessa possibilidade de uma venda de um jogo. Não, coisa então absurda. Tem que pegar o passado do cara. Até aqui ele foi um cara correto? Eu acho que o Rogério sempre foi um cara correto. Mas a gente não apesar tem da bronca que o Rogério tem com Mas a estranheza do Rogério Amaral é a mesma que eu tive. E que várias pessoas tiveram. Isso aí tu não consegue... bom, tu tem toda a explicação, o Bagé tem informação. Aí tu explicou tal. Mas que fica uma coisa esquisita. Mas assim, aí o Inter é o time rebaixado. O Inter não pode fazer notícia. Não, mas eu não fiz notícia. O Bavaresco, aí o Internacional é o time que está rebaixado, é o time que tem o seu presidente, ex-presidente execrado, tem um processo na FIFA que não deu em nada, tem uma condenação por documento falso. E na mesma semana que acontece essa barbaridade, sim, claro, o Internacional está emprestando 2 jogadores para o Brasil de Pelotas. Só um pouquinho. Dá margem. O Internacional não precisa disso. O Internacional tem que jogar futebol. Essa coisa sobre notícia, caça-clique... Talvez seja o mais difícil. No momento é o mais difícil. Talvez seja o mais difícil. Eu vou te dizer o seguinte, se faltaram 7 titulares, do jeito que o Inter jogou, é desesperador. É desesperador olhar o Inter jogar. O Inter E para muitos foi a melhor apresentação do Inter na Série B. Mas que é isso? Volte a sorrir com a Big Odonto. Eleve a sua autoestima e melhore a qualidade de vida. Faça já a sua avaliação. Big Odonto em 2 endereços. Viamão, telefone 30463660 e Canoas, telefone 3428-4332. São os 2 endereços da Big Odonto. Volte a sorrir com a Big Odonto. A mensagem do Zafari, voltamos em seguida. Aí na quinta... Esse programa não termina quando vai Vocês estão acostumados com aquele método tradicional, break de 2 minutos, não é? Não, aí não tem que prestar atenção. Aliás, é muito melhor, né? Não ter o break. Eu acho que dá uma continuidade. Não, até para o telespectador, né? Não é não ter o break. Não. Mas aí nós temos que pagar. Não, só um pouquinho. O break atenção, tem que ter, amigos da publicidade. Ele não quis dizer isso. Não. É importante sim. Bagé, tu entender. O break mais curto, ele é melhor. Se tiver mais break. Quantas vezes tu vê um programa de debate na televisão e dá um break que o cara perde totalmente a linha de raciocínio? Não, quando é muito longo. Estava vazando nossos microfones aqui, nós vimos tudo. Cadê o teu microfone falando? Agora aqui, ó, o Bagé falou sobre notícia caça-clique, mais ou menos nessa linha. E eu queria, por exemplo, ontem, vários sites do centro do país estavam chamando o jogo do Grêmio com a seguinte manchete. O Bagé deve ter visto isso. Foi criticado até por alguns colegas. Grêmio enfrenta Atlético Paranaense com 4 desfalques. Gente, os 4 desfalques não vêm jogando desde o início do ano. Era o Bolanhos, o Douglas, o Marcelo Oliveira
Quem era o outro? Mas esqueci, é a maneira de abordar. O Léo Moura. Quer ver uma coisa? A saída do Valdívia. Pô, mas isso é caça-clique. O que foi colocado outro dia com uma das manchetes? Valdívia saiu do Inter porque não queria jogar a Série B. Aí o que o torcedor pensa? Pô, o que esse cara tá pensando? Mercenários. Mas, senhores, o Valdívia, ele não era escalado, ele não quis mais jogar. Vamos desenhar. O presidente confirmou. Na Série B, se tem um Internacional, o Valdívia vai querer jogar no Boa, certo? É claro que se ele não quer jogar no Internacional, ele não vai jogar a Série B, porque ele vai sair para um outro clube. O único clube grande na Série B é o Internacional. Mas é a maneira que cada um usa. Aí o cara vai lá, ele deve ter dito alguma coisa. Aí não, vai chegar. Ah, não, mas isso aqui eu já sabia. Mas daí fez uma manchete para que você clicasse assim. Claro, com certeza. E aí segue o baile. Isso é que nem os, como é que é, os vlogueiros, né? Que antes de começar a falar já pede para dar um clique. Já dá um like aí e tal, e aí que vai começar a falar. Brincadeira. Brincadeira. Fala, mostra conteúdo para depois ganhar like. Estou seguindo o Alex Bagé agora aqui, ó. Vou começar a seguir o Bagezão. Olha o teu... Mavaresco Júnior. Já vou te seguir de volta aqui. Ninguém conhece, mas vou lá. Só decora bem, porque se tiver... Qual é o canal? Mavaresco Júnior. Só um pouquinho, né, Júnior? Tá errado, né, Júnior? É o Bava. É sub-20. JR. Júnior. Só decora bem, só decora Ele tem bem. 784 seguidores. Olha lá. Sim, só decora bem, porque 85 agora, se 785. tu tiveres que prestar algum depoimento, tu dá o certo é o verdade. WhatsApp, o Instagram, verdade. Alex o Bagé já Twitter, seja lá o que for. O Alex né? Bagé já tem um pouco mais. Jurisprudência nesse sentido. Tem um colega nosso aí que... Não, eu tô dizendo sim, porque... É por causa desse caso. Daqui a pouco Né? você chega na frente lá do juiz da juíza, chato eu aquilo, vi isso lá no... Não fui eu. Qual é? Aí Não, qual foi é Bagé. o... Qual é o... É um que Qual tem é um o nome de Instagram? craque, tem um nome de craque, né? Qual é o Instagram do... é tal. Desculpe, esse não é o meu. Tá? Então tem que... Esse aí é daquele cara que joga no Real Madrid. Tem o Twitter. Qual é o seu Twitter, por favor? Sei lá qual é meu Twitter, velho. Dá uma clava pra ele. Dá uma clava pra esse jornalista. Você é um monstro do jornalista. Não sei se é underline, Rogério Amaral, underline. Cara, que usa é uma coisa underline, assim, velho. não sei como é que é. Caramba. Não tem o Formolinha é só por N Cerqueira 10. Enio Cerqueira, quantos seguidores o senhor tem? N Cerqueira 10 vezes. Como é que é? N Cerqueira 10. Meu Deus do céu. 10 é o número da camisa, né? Me persegue, me persegue há anos. O time é dele, né? Me persegue há anos. Você clica, você costuma alimentar? Você Mais ou clica? menos. Não, então não vou te seguir. Não sigo gente que não alimenta nada. Não, para. É só pra figurar lá. Eu sou ativo. É, tu é ativo? Sou ativo, eu sou passivo. Vai me seguir depois lá, hein? Olha só, outra coisa. A pessoa me segue no Instagram. Não curte minhas coisas. Eu tô falando amigos, colegas. Não curto mais também. Eu curto só 28 pessoas no Instagram. Entendeu? É isso. E eu curto, e eu curto. Tu alimenta essa amizade? Tu alimenta essa amizade? Eu vou lá do coraçãozinho para todas as postagens. Quando eu não ganho coraçãozinho, eu vou lá e desligo. Aí tira o coração. Coraçãozinho, aí, coraçãozinho Tem cara tipo aquele o Mauro César Pereira, que a gente já citou aqui esse tempo, tem mais gente bloqueada do que seguindo, né? Paulo César. Não, é que eu acho engraçado das redes sociais é o seguinte, eu tenho no Instagram 25 mil pessoas. Sabe quantos interagem? Um pouco. Mas é assim, Por que então 25 mil me seguem? Eu tenho na minha página 342 mil. Os que são realmente, que interagem bastante, bom, eu tenho um pouco de seguidores, não chega a mil. Mas não tem nada. Né? Mas se tu comparar, mesmo as pessoas que têm muitos seguidores, aqueles que interagem, os caras abrem o microfone e dizem assim, agora eu vou trocar ideia. Às vezes, e são rádios com audiência, várias rádios. E às vezes tu não vê, dependendo do cara. Tem uns caras que tem mais... Live. Que tem assim mais interatividade mesmo. Tem uns que os caras não acreditam, então eles abrem e ninguém... Sabe que é uma boa essa live hoje do Face, que hoje ela é um people meter, né? Ela é um minuto a minuto, que você pode medir como é que você está ali, né? E aí não tem... Diz que não interrompa, né? Não tem esquema, né? Não tem. Lázaro Alessandro Loubeira Reisdorfer. Nossa. Não sei se é isso ou não correto. Qual canal é esse na TV? Lázaro, na TV, canal aberto é 55. E se você tem a NET, é canal 11 no sistema NET. Tá? Diga aí, ô Diogo. TV urbana, né? Dizer pro Lázaro. TV urbana, ou TVU, é TV urbana. Tá? Canal 55.
O Chiquinho pergunta sobre uma informação que ele ouviu, que é a seguinte: se o Flamengo estiver mesmo oferecendo 13 milhões pelo Danilo Fernandes, tem que vender. Para mim, como colorado, ele é um goleiro comum. Sai mal do gol, com os pés, e é terrível. O Alisson está na reserva da Roma, e a Roma agora contratou o Diego Alves. O Alisson vai ficar dando sopa. Vão lá e tragam ele, que é 1000 vezes melhor que o Danilo, disse o Chiquinho aqui de Gravataí. Eu estou falando que o Danilo não está bem, eu concordo com o telespectador. O Danilo não está bem. Acho que o Danilo faz parte de um contexto que não vem bem. Acho que até todo respeito. Pode estar desmotivado. Não tem. Ninguém está jogando nada. Hoje eu ouvi que o Danilo não sairia do Inter para ir para o Flamengo. Até porque a multa rescisória é gigantesca. Não, isso é outra coisa. Vou repetir a frase. Mas o jogador não vai dizer uma coisa dessa. Claro que vai. Mas tem uma situação, senhores, que, olha aqui, dirigente, não é nem só jogador, é jogador, dirigente, comissão técnica. Quando é do Flamengo a proposta, é diferente. Claro. Hoje o Flamengo é um clube pagador, tem uma série de situações. Eu não estou dizendo que ele vai sair, mas ele não vai dizer que ele não que vai olhar, claro, porque o Flamengo e o São Paulo precisam de goleiros. Os dois estão precisando de goleiros. Sim. Mas... Então por que o Flamengo não contrata o Aliás, o São Paulo precisa de mais. Pois eu acho que poderia ser tanto pro Flamengo quanto pro São Paulo. O São Paulo tem que fazer um rancho, né? São Paulo tem um time. Mas goleiro tá precisando. Terrível. É muito fraco. Tá Se o Danilo Fernandes está mal. Não, eu não disse que ele está mal. Inter. Mal é um cara que não consegue corresponder nada. Eu estou dizendo que ele não está bem. Não está bem e está mal é uma coisa bem diferente. Eu acho que é muito diferente. É a intensidade. Ele não está bem, ele está indo para o está mal, é isso? Não sei se ele vai para o está mal, se daqui a pouco no próximo jogo ele pode arrebentar. Só uma pergunta, nós poderemos, porque senão depende, a gente economiza tempo nos próximos programas. É possível criticar goleiro aqui ou vai ser sempre essa guerra quando se falar do goleiro? Não, pode criticar, mas se criticar o Zé Anão lá da Restinga tem problema. É que os outros jogadores não são criticados. Descarado? Não, é que sempre estoura no goleiro. O cara erra lá, não tem. Aí no goleiro, aí no goleiro é o Cristo crucificado. O Internacional tá manhaca. A defesa há anos. Está amanhã. E o Danilo Fernandes está entrando na nhaca. No Grêmio os caras erram na sequência, mas é que a culpa o contexto não era esse. Aí tu transformou, tu botou uma outra cortina. Não era o contexto esse. Primeiro que se analisou, o Marcelo Groi está sendo criticado porque para a qualidade que a gente sabe que ele tem, comparado a ele, foi falha. Nós estamos analisando o Danilo. Porque o Danilo, vamos lá, ele é um ótimo goleiro, eu acho ele fantástico goleiro. Só que tem um detalhe, vamos com calma também. Ele não é o novo Manga. Não dá pra falar do Danilo. Claro que tem erro do Inter, tem erro do Grêmio, mas nós estamos falando especificamente. A gente não quer que ele saia do gol do... Não, ele não é a gente é o Danilo. Ele é o Danilo. Agora, tanto ele é um bom goleiro, um excelente goleiro, que o Flamengo, e é verdade, tem interesse no Danilo. Claro, ele é bom goleiro, mesmo não estando bem. Não, mas a fase dele pode ser psicológica. Eu acho que a fase dele técnica é psicológica. Tem uma questão. Os caras fazem umas defesas que salvam o time. Aí tomou um gol. Não está numa fase boa. Ele não, mas isso é um reflexo do Inter. Daqui a pouco a fase técnica dele é psicológica. Ele não aguenta mais olhar o time dele. Eu sou obrigado a concordar com o meu amigo Alex Bagé na questão do Flamengo. Só obrigado do Flamengo. Sabe por quê? Porque o Flamengo hoje, ele é um atalho para a seleção. Claro que sim. O próprio Muralha é esse que é execrado no Flamengo. O Bressan foi para a seleção brasileira jogando no Flamengo. Entendeu? E se as aspirações do Danilo jogar, não vai ser na Série B que ele vai para a seleção brasileira. Aí, ó, matou. E daqui a pouco tudo isso está mexendo com a cabeça dele. Existe isso também. E não pode. Mas vem cá, eu não estou dizendo que isso porque o senhor jogou no gol. O senhor jogou no gol. O senhor tem uma paixão. O senhor encapsulou o gol. O senhor encapsulou o gol. Tem que botar o goleiro atrás dele. Entendeu? Vamos colocar nos traves. Entendeu? Não pode falar de goleiros aqui nesse programa. O Rogério Amaral foi goleiro. Foi goleiro, era baixinho. Tem mais uma coisa. Ainda é. Ele tinha baixinho quanto goleiro. Complexo. Entendeu? E ele encapsulou o gol. Ele não era baixinho, ele era pocket. Era uma versão mais compacta. Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. O Flamengo quer, o goleiro não está bem. Vai para a seleção e não está bem. Cara, não dá para entender. Dá para entender. Vamos fazer um dá para entender. Ô, Diogo, me diga alguma coisa aí, Diogo. O recado do Jorge de São Léo, ele diz assim, ó. Eu não entendo muito de futebol, mas não mexam com o Bagé, diz ele. Aqui o Jorge. Olha aí! Café caro esse. Mas como é que ele abre dizendo? Mas como ele disse que não entende, fica meio Essa cueca aí tá. Hein? Atrasou pro goleiro.
O Maicon está participando com a gente aqui, ele faz uma pergunta. Eu não quero ter um tipo de manifestação dessa. O Maicon Mexam com Bagé. O Maicon faz uma pergunta que é a seguinte. O Marcelo Groy pode não ter falhado. Ok. Agora, colocar a culpa nos outros jogadores é tentar desviar o foco. Vocês não concordam? Não, ele não vai concordar. Não, eu não concordo, porque eu vejo a falha em todos os jogadores, não só no goleiro. Tem alguns que vê falha só no goleiro. Aquele gol do Corinthians, ele foi uma... O Ramiro tem razão quando ele disse que era uma falha coletiva. Que começou com o Luan, primeiro perde a bola, depois Mas quando ele vai... falha coletiva. Se o cara chutar a bola do meio do campo e o goleiro tomar... Mas quantos gols acontecem? Aí, ó. O gol é uma falha coletiva. Aliás, Michel contra o... Aliás, eu vou te dizer... Já que eu fui voz dissonante aqui a respeito do Luan, eu vou dizer uma outra coisa a respeito do Luan. Não, a culpa é da... Tira o Luan daquela posição. Deixa o Luan para jogar da intermediária do adversário, do meio do campo para lá. Tira o Luan daquela posição que ele tem que receber bola de costa na intermediária do Grêmio ou no campo do Grêmio. Eu já falei isso aqui antes, já disse, fiz essa observação antes. Tira o Luan dali, porque não é o lugar dele, de estar recebendo bola de costa e tudo mais. Não é. Mas é como ele vem jogando o ano inteiro. Mas se vocês pegarem, e o Grêmio tem esse scout lá, vocês vão ver quantos contra-ataques que foram... Ali, então? Não sei, é problema do Renato, quem é que ele vai escalar, porra? Tu me aponta um problema, mas tudo bem, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o Luan tem uma característica de jogar mais avançado. Não essa aí de ele estar sendo... Vou te lembrar, tu vai concordar. Qual foi o grande momento da seleção brasileira antes de ganhar a medalha olímpica? Quando entrou o Wallace... No lugar do menino lá, o cara do Santos. Acabasse de dizer a outra coisa. Não. Quando entrou o Wallace. Isso é outra coisa que eu estou debatendo com o Grêmio. Deixa eu só terminar. Entrou o jogador numa outra situação. Mas eu vou falar do Luan. Porque se eu falo só do outro, diz, mas o Wallace entrou. Então eu comecei pelo Wallace, eu te conheço. Sim. Só que o Luan jogou nessa função que ele joga no Grêmio. Mas aí eu ele vendeu. Tudo bem, ele fez o Neymar jogar, ele fez o Gabriel Jesus jogar. Aí você tem um Wallace que hoje o Grêmio não tem. É outra coisa que eu tenho focado do Grêmio. Aquela frente da zaga está aberta. Como é que foi que entrou o Jardim? Mas nós estamos falando do Luan pegando a bola na Rogério. Quanta situação de gol teve o Corinthians contra o Grêmio? Claro, eu vou te dizer, o Coritiba... situações de gol? Bavaresco, eu vou lembrar o que eu disse a semana passada aqui, quando o Grêmio jogou com o Coritiba. Os lances do Coritiba foram os chutes justamente daquela posição. Nenhum de dentro da área. Não estou falando dentro da área, cara. Como é que o Jadson entrou? Mas o Jadson foi da entrada da área, não foi jogada dentro da área. Não, mas foi um contra-ataque. Eu estou falando iniciativa do adversário. Mas não houve cobertura, isso que o Rogério está dizendo. Mas não. O que o Rogério está dizendo é que precisa de um cabeça de área. Eu discordo. Eu acho que o Michel é esse jogador. Não houve cobertura de cabeça de área. É uma questão de opinião. O Michel e o Arthur são dois jogadores volantes são diferentes. Que saem bastante. O Michel também sai bastante. Mas o Michel é o primeiro volante. Tu vai ter que fixar isso, vai ter que segurar ele aí. Tu não vai segurar o Michel ali. Eu, no início do Michel, eu achava que o Michel poderia ser esse jogador para substituir o Wallace. E vendo o que o Michel joga e com o Arthur... Talvez com o Maicon, se o Maicon segurasse mais. Mas vamos voltar à questão. Com essa formação, eu não vejo como o Luan ficar nessa posição muito recuado. Até porque eu acho que se perde muito da característica do Luan, tá? De conclusão, inclusive, dele. Mas é que ele fez isso aquele dia porque ele estava muito marcado. Ele tentou fugir da marcação. Ele fez isso caindo para um lado, caindo para o outro e recuando para sair com a bola entre os... Bueno, mandando embora, vai. Só um recado aqui, finalizando o programa, para o servidor público e aposentado do INSS. Está precisando do dinheiro extra? Faz um consignado no Banrisul. É rápido e sem complicação. Então, se é servidor público e aposentado do INSS, precisa de uma grana extra, de um dinheirinho extra, consignado no Banrisul. Rápido e sem complicação. Ficamos devendo aqui, né, Diogo? Olha, guarda aqui. Dá um take, Toninho. Dá um take no jogo. Eu ia dizer, só falta cantar o rap, cara. Mas é que com o moletom do Golden State, campeão da NBA. Eu fiz isso pra ver se eu consigo. Ursinho, né? Só vai ser ursinho. É difícil. E mistura de MC se encapsulasse assim. Tá bom. Se encapsulasse isso. Tá bom, eu tenho que tomar corneta mesmo. Everton Soares, mas onde Danilo falhou, só porque Groy falhou, querem achar algo contra o Danilo. Rogério Amaral. Tá bom. Voltamos amanhã. Obrigado.
Virando o Jogo.